Boa tarde, professora. O nosso trabalho vai ser sobre Berkeley. Bem, antes de iniciar a gravação, vamos fazer a apresentação das pessoas que estão no grupo, né? Que no caso sou eu, Jackson Pereira, Eline Franco, Samara da Silva, Matheus Costa e Adson Henrique. A nossa turma é do terceiro ano, técnico em informática tarde. E a disciplina é filosofia. A professora é você, Lívia Ribeiro Lins. Olá, professora. Meu nome é Samara da Silva e vou contar um pouco sobre a introdução. Berkeley nega a existência da matéria, contesta os argumentos do ateísmo, critica os livres pensadores da sua época e afirma que ser é ser percebido. Sua filosofia é considerada espiritualista e ematerialista. E vamos falar sobre empirismo idealista. Addison vai falar um pouco sobre Berkeley. Eu vou falar um pouco sobre George Berkeley. George Berkeley foi um filósofo irlandês, nascido em 1685 e falecido em 1753. Ele estudou na Universidade de Dublin, onde foi diácono na Igreja Anglicana e mais tarde foi bispo. George Berkeley costuma ser lembrado como um filósofo do idealismo, que é a visão de que existem apenas mentes imateriais e suas ideias. Matheus agora vai abordar sobre o ataque ao materialismo. Berkeley era um filósofo do empirismo e do idealismo. E ele vinha com várias críticas, com vários ataques ao materialismo, pois ele dizia que com a decadência que a escolástica estava passando, acabava acontecendo um favorecimento das ideias do ateísmo. E essas ideias diziam que o universo era formado apenas de matéria, de movimento, vinha com histórias de leis mecânicas e Deus era deixado de lado, né? Como a gente viu antes, ele era um diácono, depois um bispo anglicano, ou seja, ele acreditava em Deus, então isso incomodava ele, e saber que Deus estava sendo deixado de lado. Então ele começa com esse ataque ao materialismo, em que matéria não existe, que é um falso materialismo, ou seja, todas as ideias que o materialismo apresentava, ele tentava apresentar outra coisa para desmentir tudo aquilo. Ele dizia que todo conhecimento ele é baseado em ideias, mas o mundo material ele é algo que não existe e que ser é percebido, ser é ser percebido. É uma frase muito famosa dele, que vai ser explicada depois. Toda matéria para ele é uma ilusão e que só existem as coisas se a gente perceber. E mesmo se a gente não perceber, Deus, ele já tem percebido isso antes e as coisas podem existir através da percepção de Deus. Ele não nega a realidade externa, ele nega que essa realidade seja constituída de matéria. A realidade externa, na verdade, para ele, é constituída pela percepção de Deus. E as leis naturais que são tão faladas, para ele são tudo ideias da mente de Deus. Não é nada natural, nada que vem por acaso. Ele rejeita os princípios básicos, que é a gravidade, a força mecânica. Para ele essas coisas não existem. Se elas não podem ser percebidas, elas não existem. Só existe aquilo que pode ser percebido para nós e também para Deus. Vou falar um pouco sobre John Locke. Bem, Berkeley procurou demonstrar que a matéria não existe e que todas as afirmações da filosofia materialista são falsas. Mas é interessante notar que Berkeley discorda e concorda em vários pontos com John Locke. Berkeley concorda com Locke ao considerar que todo conhecimento humano está baseado em ideias. Mas para Locke, as ideias resultam do nosso contato com o mundo empírico material. Berkeley discorda. Para ele, o mundo material não existe, e mesmo que existisse, não poderia ser conhecido diretamente como defendia Locke. Ser é ser percebido. Este será o tema que eu vou abordar agora. Bem, esta é a afirmação de Berkeley. Ele afirma que ser é ser percebido, ou seja, a matéria é uma ilusão e a verdadeira realidade existe no campo das ideias. Bem, vamos para o exemplo. Quando afirmamos que uma árvore existe,
Fazemos isso porque, de alguma forma, ela estimulou nossos sentidos. Nós percebemos a árvore e, portanto, ela passa a existir para nós. Antes da árvore ser percebida, a árvore não existia em nossas ideias. É claro que temos que ter em mente que nem todo mundo era a favor do Berkeley. E quem era contra perguntava: Ah, então quando deixarmos de perceber a árvore, ela não vai existir mais? Bem, o Berkeley respondia não, com toda a calma, pois a todo instante haverá alguém que estará percebendo aquela árvore, mesmo que esse alguém seja Deus. Então, essa percepção constante manteria a existência da árvore. Note que Berkeley não nega a existência de uma realidade externa. Ele nega que essa realidade seja construída de matéria. Para Berkeley, a realidade externa é construída de percepções de Deus. Segundo isso, as percepções de Deus tornam essa realidade estável e faz ser percebida de forma igual por todas as pessoas. É importante ressaltar que para Berkeley, as chamadas leis naturais, que são aquelas leis que regem o universo, elas não são leis mecânicas. Elas são, na verdade, ideias na mente de Deus. Bem, agora vamos falar sobre os 5 sentidos. O que sentimos através dos sentidos, o olfato, o tato, o paladar, a visão e a audição, são as ideias na mente de Deus. A existência do chamado mundo físico está assentada à percepção de Deus. E para aprofundar mais esse assunto, eu vou falar sobre os princípios da associação. Bem, o Berkeley afirma que cada sentido nos oferece um tipo específico de informação. Pela visão, percebemos a luz e as cores. Pelo tato, percebemos a dureza, a maciez, o calor, o frio, a resistência. Pelo olfato, percebemos os odores. Pelo paladar, percebemos os sabores. E pela audição, percebemos toda a variedade de sons. Quando algumas dessas informações aparecem juntas, repetidas vezes, nós aprendemos a identificá-las como objetos. E partindo para o exemplo do slide, aqui você vê uma banana, e essa banana é um conjunto de percepções, que são sabores, odores, cores, formas, que elas se repetem juntas com frequência. E, por isso, a gente associa esse conjunto de sensações à ideia de banana. O mesmo acontece com todas as outras coisas. Muito obrigado por assistir esse vídeo, professora. E o assunto sobre Berkeley acabou.